Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com o título Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Muitas coisas aconteceram nos Jogos Olímpicos de Inverno. Entre elas, vou contar sobre uma história que corresponde ao sermão de hoje. Na corrida de patinação de velocidade de 3.000 metros, uma patinadora caiu enquanto passava o bastão. Mesmo uma diferença de 1/100º de segundo pode decidir o vencedor. Cair neste tipo de corrida faz com que suas chances de ganhar sejam próximas de zero. Depois de cair, ela ficou meia volta atrás de todos os outros. Se ela já estava meia volta atrás, acho que ela deveria ter desistido da corrida. No entanto, sua equipe terminou a corrida, chegou em primeiro lugar e até mesmo estabeleceu um recorde mundial. Ao completarem a corrida sem desistir, eles chegaram em primeiro lugar por uma grande margem à frente do segundo e do terceiro lugares. Irmãos e irmãs, enquanto andamos no deserto da fé, às vezes caímos por causa de várias tentações. Mesmo que enfrentemos muitas situações que nos fazem cair, não temos que nos levantar de novo, como um João bobo, e alcançar com segurança o nosso destino, o reino dos céus. No caminho até lá, às vezes caímos e enfrentamos uma tentação que nos faz pensar, eu devo desistir? Porém, vamos ser os membros da família celestial que entrarão no eterno reino dos céus sem desistir. Por isso, Jesus disse, somente aquele que perseverar firme na fé até ao fim, até o momento em que as portas do glorioso reino celestial são abertas, poderá ser salvo. Vamos ver essas palavras no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E, quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque, naquela hora, vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até quando? Até ao fim, esse será salvo. Aqui, até ao fim, significa até que acabe. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Mesmo se nós depararmos com situações muito difíceis, devemos manter a nossa fé até ao fim. Mesmo que a patinadora no revezamento feminino de 3.000 metros tenha caído, ela se levantou e continuou. Embora estivessem muito atrasados e pudessem ter desistido, elas continuaram patinando e ganharam o primeiro lugar, quebrando até mesmo o recorde mundial. Quando vi isto, pensei, isso não é apenas um jogo, mas parece que Deus criou esta situação para nós. Enquanto andamos na longa jornada pelo deserto da fé, podemos enfrentar muitas tentações e às vezes ficamos fracos na fé. Alguns podem ficar desgastados ou cair. Deus vê o fim desde o princípio. Então, quais palavras de encorajamento Ele nos dá? Fiquem firmes até ao fim. Aquele que perseverar será salvo.
Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, o que ele será? Esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Deus permitiu que o nosso evangelho fosse pregado em todos os lugares. Esse evangelho entrou em cada continente, nação, região e agora até nas demais cidades. Irmãos e irmãs, não fiquemos cansados, mas trabalhemos duro até o fim. O eterno reino dos céus não será mais valioso e significativo se entrarmos depois de perseverar até o fim? Por favor, não tome a saída mais fácil. Os caminhos em que andamos agora podem parecer cansativos e a vida pode parecer sem sentido e sem esperança. Algumas pessoas podem estar vivendo esse tipo de vida. Porém, depois de vencer todas essas coisas, o reino dos céus, para o qual estamos caminhando, se torna mais valioso. Já que essa terra é a cidade de refúgio, não podemos viver sem dificuldades. Se tentarmos buscar nesta cidade de refúgio o ambiente, condições de vida e a felicidade que teremos no céu, nós sempre falharemos. Quando parece que temos as circunstâncias certas para trabalhar, não temos as pessoas certas, e quando temos as pessoas certas, não temos as circunstâncias certas. Quando uma coisa parece certa, alguma outra não está. E quando a outra coisa parece certa, o outro lado não está. Estamos vivendo nesse tipo de situação. Apesar disso, se perseverarmos até o fim, Deus dará a cada um de nós a medalha de ouro. Não seria mais glorioso ter a medalha de ouro espiritual? A coroa celestial que receberemos é mais valiosa. O céu ainda será um lugar maravilhoso, mesmo se entrarmos nele depois de termos vivido uma vida confortável e fácil neste mundo. Pense sobre o apóstolo Paulo, que enquanto estava nesta terra, deu todo o seu esforço para entrar no céu. Ele suportou nudez, frio, fome, sede e ficar sem dormir por causa do Evangelho. Quem valorizará mais o céu? Paulo ou quem o ganhou depois de viver uma vida confortável? Por isso, Deus coloca problemas temporários, dificuldades, sofrimentos e perseguição em nosso caminho. A Bíblia não diz que Deus está sempre supervisionando as situações e nos ajudando a vencer todas as provas? Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. Se, de fato, guardarmos firme, até quando? Até ao fim, a confiança, a fé cheia de confiança, que, desde o princípio, tivemos, quando começamos a nossa vida de fé. Deus nos ensina que certamente compartilharemos de sua glória. Deus disse que a nossa vida de fé se torna significativa quando perseveramos até ao fim. Se, enquanto estivermos na liderança, desistirmos na metade do caminho, nunca poderemos receber o primeiro lugar.
Isso não significa que não merecemos receber uma recompensa? É por isso que Deus disse: você compartilhará da glória em Cristo se perseverar até ao fim, com a confiança que teve no princípio. Vamos para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, e gravemos em nosso coração a palavra: aquele que perseverar até ao fim será salvo. O motivo de precisarmos ler esse capítulo é porque a nossa vida de fé é a mesma que a vida dos israelitas no deserto por 40 anos. A relação entre a jornada de 40 anos deles para Canaã e a nossa jornada ao céu é como uma sombra e realidade. Muitos israelitas não chegaram até ao fim, Canaã, porque eles ficaram desencorajados e desistiram na metade do caminho. Por isso, não devemos seguir o exemplo deles em nosso caminho ao céu. Mesmo que eles tenham desistido na metade do caminho, o que devemos fazer? Devemos dizer: seguiremos a Deus até ao fim, por onde quer que Ele nos guie. Seguiremos a Deus sem perder a nossa esperança. Embora nossa vida seja dolorosa e cansativa, e desejemos desistir várias vezes num dia, nunca podemos abandonar a nossa fé, a confiança que tivemos no princípio. Com essa resolução, devemos seguir adiante. Vamos ver a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. E o que aconteceu com o corpo deles? Razão porque ficaram prostrados no deserto. Todos os corpos que ficaram prostrados eram dos que desistiram. Eles não chegaram até ao fim, já que eles tinham todo o tipo de desculpas. Eles consideravam todas as situações desfavoráveis que enfrentavam como dificuldades. E foi por isso que eles chegaram a murmurar e reclamar, até mesmo influenciando as pessoas ao redor deles. Por isso, o versículo 5 explica que seus corpos ficaram prostrados no deserto no fim. Vamos ver o versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá. O quê? Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá. O que Ele proverá? Ele proverá uma saída, livramento, de sorte que a possais suportar. Deus abrirá o caminho se estivermos determinados a manter a nossa fé até ao fim. O que enfrentamos não é uma montanha alta que não podemos subir, ou um pântano que não podemos atravessar. Deus nos coloca em circunstâncias difíceis ou em ambientes temporariamente, mas sempre que isso acontece,
Deus abre o caminho para nós vencermos e desviarmos deles. Se temos a determinação de seguir em frente até ao fim, sem perder a nossa fé, Deus sempre nos guiará. Por isso, eu peço que todos os filhos de Sião sigam o caminho que Deus abriu para vocês, para que vocês possam entrar em segurança no céu. Aqui, a palavra tentação é mencionada. O que é necessário para vencer a tentação? Precisamos de fé. Para vencer as tentações, não há nada melhor do que a fé. Deus estava descontente com os israelitas. Então, eles foram destruídos e seus corpos ficaram prostrados no deserto. Na época atual, não vamos viver como os israelitas de 3.500 anos atrás, mas vivamos com alegria na graciosa fé no Pai Celestial e na Mãe Celestial. Eu peço a vocês que tenham a esperança de que estamos indo para o nosso lar espiritual, o céu, muito em breve, e sigamos com essa fé. Então, com que tipo de fé os antepassados da fé superaram todas as tentações e receberam uma rica boas-vindas em Canaã? Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Irmãos e irmãs, pensem sobre isso cuidadosamente. Os estudiosos têm opiniões ligeiramente diferentes sobre a obra de construção da arca, mas eles dizem que deve ter levado entre 40 e 120 anos para que Noé construísse a arca. Pense em como Noé só se concentrou na construção da arca por um tempo tão longo. Não é algo que um homem possa fazer. Naquela época, Deus disse: chuva cairá nesta terra e a inundará. Era uma situação inacreditável. Vamos imaginar Noé suportando com fé por cerca de 1 ano ou 2. Vamos imaginar ele suportando por 10 anos. Ele suportou por 20 anos. E então suportou por 30 anos. Ele continuou trabalhando, mas parecia sem fim. E nenhuma única gota de água estava caindo do céu. Porém, Deus tinha dito a ele para construir a arca. Isso é algo que pode ser feito sem fé? Quando ele terminou, Deus não julgou, finalmente, o mundo com água? Deus não salvou Noé e a família dele? E por meio deles, Deus não fez com que o mundo sem vida se tornasse um mundo melhor para toda a humanidade? Todos os antepassados da fé, mencionados na Epístola aos Hebreus capítulo 11, suportaram até ao fim com fé. Se eles tivessem desistido depois de 10 anos, ou 20 anos, ou 30 anos, eles não teriam testemunhado a incrível obra da salvação de Deus. Vamos continuar com o versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as,
e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. A nossa pátria eterna não é o reino dos céus? E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. No caminho ao eterno reino dos céus, os israelitas espirituais enfrentam várias tentações no deserto. Algumas pessoas caem cada vez que elas enfrentam uma tentação, enquanto outras vencem a mesma tentação. Quando outro tipo de tentação é dada, alguns vencem e outros caem. E quando uma tentação diferente chega, alguns a superam e outros não. Quando os israelitas deixaram o Egito, havia cerca de 600 mil homens. Mas quando eles chegaram em Canaã, o número ainda era o mesmo. Mesmo que 40 anos tivessem passado, mesmo que muitos tivessem nascido na segunda geração naqueles 40 anos, o número de israelitas permaneceu o mesmo, desde a sua partida até quando chegaram. O que foi muito lamentável é que a segunda geração entrou na terra de Canaã, mas aqueles que saíram do Egito morreram no deserto. Irmãos e irmãs, agora estamos andando no deserto da fé. O nosso objetivo é ir até ao fim. Ir 70% ou 80% é sem sentido. Não há diferença entre alcançar 70% ou 80%. Alcançar 90% e 99% é o mesmo. Precisamos alcançar o céu completamente. Não podemos dizer que quem chegou aos 99% é melhor que quem chegou aos 70%. Eles são o mesmo. Se eles chegaram a 70% ou 99%, o destino deles ainda é o mesmo. Nosso destino final é o eterno reino dos céus. Embora enfrentemos muitos sofrimentos e dificuldades no caminho ao céu, nunca devemos desistir. Aqueles que não puderam entrar em Canaã foram os que desistiram na metade do caminho. Eles desistiram se entregando às tentações. No lugar de dizer, eles desistiram, como a Bíblia descreve o que eles fizeram? Está escrito, eles caíram em tentação. Irmãos e irmãs, não desistam. Todos caem pelo menos uma vez. Não podemos evitar de cair em nossa vida, mas se cairmos, devemos nos levantar de novo. Seja tropeçando em uma pedra ou perdendo o passo, podemos cair. Então, apenas precisamos levantar de novo. Fazendo assim, não vamos falhar em alcançar o reino dos céus, pelo qual estamos lutando. Já que Deus vê essa época desde o princípio, Deus está nos encorajando com essa mensagem. Deus disse, não se esqueçam do que aconteceu com os israelitas na vida pelos 40 anos no deserto. Vocês precisam lembrar por que eles desistiram e por que não puderam entrar em Canaã, para que vocês não falhem em entrar no céu. Deus nos disse para termos uma fé maior que a dos israelitas, para entrarmos no céu. Vejamos o livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. O que devemos fazer sobre isso? Devemos nos lembrar disso. Por que precisamos nos lembrar disso? Precisamos aprender com o exemplo deles para entrar no céu. Eles desistiram, mas nós não desistiremos. Embora uma das patinadoras tenha caído na corrida de 3.000 metros, ela se levantou outra vez, o que fez com que o seu time passasse os outros, chegando até mesmo em primeiro lugar. Vendo isso, eu pensei, por que Deus criou essa situação? Por que Deus nos faz ver isso? Mesmo que a patinadora tenha caído na corrida de 3.000 metros, ela continuou patinando. Mesmo tendo caído, ela se levantou. Essa história foi a mais impressionante para mim.
É por isso que Deus disse no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, que precisamos nos recordar do porquê Deus fez com que os israelitas andassem no deserto. Foi para te humilhar. E o que mais? Eu te provei para ver se você tem a fé digna o bastante para entrar no céu. Às vezes, Deus nos faz andar por um caminho que é chato, extremamente cheio, cansativo ou fácil. Para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor, teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Isso é o que a Bíblia nos diz. Deus nos disse para não esquecer o que aconteceu no deserto. Se andarmos no mesmo caminho dos israelitas, nós desistiremos, nos sentiremos desencorajados e ficaremos prostrados como os israelitas. É por isso que Deus nos diz para lembrarmos do caminho deles, para que possamos percorrer este caminho enquanto andamos no deserto da fé. Nunca fiquem desencorajados. Não vamos desistir também. Você pode desistir de tudo nesse mundo, mas nunca do reino dos céus. Vamos nos alegrar. Embora a nossa vida física seja difícil e muitos problemas nos atinjam e faça a nossa vida de fé difícil, Deus os coloca em nossa frente temporariamente, mas sempre abre o caminho para nós. Deus quer ver o quanto nós crescemos, se ainda somos como crianças pequenas que não podem sequer passar por cima de um pequeno obstáculo, ou se nos tornamos adultos que podem passar por tudo com facilidade. Já que Deus promete abrir o caminho, não nos apeguemos demais às dificuldades, nem nos sintamos desencorajados ou desanimados. Família de Sião, vamos sempre nos lembrar de que temos a esperança do céu e que estamos andando no caminho do Evangelho junto com o Pai e a Mãe. Por isso, vamos sempre ficar alegres. Fazendo assim, vamos todos nos tornar na linda família celestial que poderá desfrutar da vida eterna e felicidade em nosso lar espiritual, o céu, onde o Pai e a Mãe habitam para sempre e eternamente. Família de Sião, se alegrem e recebam muitas bênçãos. Muito obrigado.